Olá, como vai? Eu sou Luiz Sodré, sou planejador financeiro, sou fundador da Mercados Planejamento Financeiro, atuo também como diretor da Wellspring Financial Services e como diretor da Grauta Capital Income Fund. Estou aqui para conversar com você sobre uma dinâmica que é a minha paixão, finança comportamental. Como auxiliar pessoas a alcançar os seus objetivos financeiros, a mudar a sua temática, a forma como ela visualiza e lida com o dinheiro. Fique comigo, você vai descobrir técnicas e ferramentas fantásticas para mudar a sua realidade, mudar a sua história, assim como a minha foi transformada. Como havia comentado com você, estou aqui para relatar um pouco de como é a minha história, como eu cheguei aqui. Como vocês podem ver, eu estou na minha sala, no escritório da minha empresa, que eu fundei no ano de 2009, que é a Mercados Planejamento Financeiro. Já atuava como planejador financeiro há alguns anos, e Deus me direcionou a abrir a própria empresa. E de 2009 para cá eu também fui inserido dentro de um grupo internacional, como é o Spring Financial Services, e fui convidado a ser diretor do Grauta Capital Income Fund, que é um fundo de capital segregado com diversas plataformas de operações financeiras a nível mundial. Desde 98 a 2005, eu trabalhava assiduamente com a minha família, com meu pai. Nós tínhamos uma franquia de entregas de documentos bancários. A gente veio de uma família muito humilde, muito simples, porém bastante unida. E trabalhando ali, nesse tempo, houve uma discussão em relação à quebra de monopólio dos Correios. Quem vai assumir o lugar dos Correios? Como que isso irá acontecer? E nesse período, o dono da franquia teve o entendimento de que ele poderia tomar esse lugar. E, resumo da ópera, nós perdemos a franquia, porque se tornou um processo totalmente inviável. Então, uma família que trabalhava junto também passou a ficar desempregada junto. E, em conjunto com isso, vieram as dificuldades. Recém-casado, e todo o trâmite que envolve o início de um relacionamento. Então, as coisas começaram a ficar muito preocupantes, mas muito mais do que você possa imaginar. Resumindo um pouco essa história tenebrosa, esse filme de terror, chegou um ponto de na minha casa não ter absolutamente nada a não ser arroz, batata e água na geladeira. E eu me recordo muito bem que num dia específico da semana nós havíamos juntado 98 centavos para ir a um açougue comprar carne. Você já deve estar imaginando aí a quantidade de carne que deu esses 98 centavos, né? Isso com energia cortada, toda a dificuldade ali iminente acontecendo. Mas, seguindo em frente, seguindo o caminho como era para se fazer, mas sem nenhuma perspectiva. E num dado momento, algumas propostas de trabalho começaram a surgir para minha esposa. Não quero estar aqui colocando um ponto religioso em meio ao que eu estou discutindo, mas eu sou um homem que creio em Deus. Nós fomos buscar a orientação de Deus em relação a isso e não era um direcionamento adequado, aquelas propostas que estavam surgindo. Até que um belo momento nós fomos para Niterói, no Rio de Janeiro. Fomos morar ali naquela cidade. A minha esposa empregada e eu desempregado. A minha irmã foi passar férias na minha casa, e com meu cunhado, aqui por sinal, é um excelente profissional. E foi passar férias em casa, eu morava num lugar próximo a uma praia, e ele foi com a família ali. E numa conversa, num jantar ali familiar, ele do nada virou para mim e falou: olha, não sei nem por que eu estou te falando isso, mas por que você não vem trabalhar com o que eu trabalho? E a minha pergunta foi: você trabalha com o que mesmo? Com planejamento financeiro. Eu falei: tá, mas o que é isso? O que é planejamento financeiro? Você pode bem ver a minha história de como que eu posso trabalhar com isso. E ali, durante uns 30, 40 minutos, ele passou a discorrer sobre o que era, brevemente sobre o tema, sobre o assunto. E enquanto ele discorria, dentro de mim veio aquela convicção novamente, que eu creio que é o meu Deus, dizendo, essa é a porta.
Mas eu acreditei. E eu tomei posse daquilo. Fiquei mais algum tempo ali em Niterói, tentando absorver isso que foi comentado, seguindo a orientação que ele passou de pesquisar algumas informações, pesquisar alguns temas, começar a estudar um pouco a respeito, né, daquilo. E foi marcado um treinamento em Goiânia, que é a minha cidade natal, eu estava em Niterói, e eu vim para esse treinamento, onde dentro do local, que era num hotel fazenda, né, no interior aqui de Goiás, haviam 13 pessoas. E eu ali dentro, né, um cara que estava desempregado já há algum tempo, e que, com uma esposa, né, recém-casado, e que nunca tinha lidado com aquilo, né, com aquelas questões financeiras. E durante todo o curso ali, eu fui me dedicando, fui, né, buscando aprimorar e entender toda aquela temática que estava sendo apresentada, que para mim era um mundo novo. Mas, das 13 pessoas que estavam dentro daquela sala, só eu permaneço no mercado hoje. Como que uma pessoa com o histórico que eu contei para vocês vai conversar com outra sobre como ela vai cuidar do dinheiro dela? Não te parece uma coisa meio irracional, meio ilógica, sem sentido? Eu tive que mudar a minha mentalidade. Eu tive que mudar a maneira como eu enxergava. Então, na realidade, a partir daí, eu comecei a desenvolver o trabalho. Eu estava numa determinada região da cidade e não foram períodos fáceis, mesmo depois de eu ter entrado nesse mecanismo, dentro do planejamento financeiro. Foi um período bastante conturbado, foi praticamente 1 ano e pouco aí, sem ter um resultado muito efetivo. Né? Por quê? Porque eu tinha toda uma teoria, mas eu não tinha mudado internamente a forma como eu enxergava essa teoria. E tinha marcado uma reunião com um médico, fiz um primeiro trabalho ali com ele, apresentando os processos do comportamento, de como lidar com o dinheiro, fazendo uma avaliação financeira dele. Foi marcado uma segunda reunião, para que a esposa dele estivesse presente, e assim foi feito. E eles gostaram das informações que foram passadas e pediram tempo para analisar os dados. Eu andava com o terno emprestado e eu ia fazer as minhas reuniões a pé. Mas na realidade é porque eu não tinha dinheiro realmente nem para comprar um passe de ônibus. E foram 6 quilômetros de caminhada. Não sei se você conhece a cidade onde eu moro, mas Goiânia é extremamente quente. Então eu tinha como praxe parar 1, 2 quarteirões antes, limpava o suor do rosto, tirava a poeira do sapato, da roupa, até chegar no local da reunião. Então ali eu entrei, conversei com a secretária do médico, ele pediu que eu aguardasse, e tive o meu primeiro negócio concretizado. Você não faz ideia da sensação que eu tive, de poder ver que os meus esforços realmente, eles me levaram para aquilo que eu acreditei. Você não tem noção do que é chegar na empresa onde eu trabalhava e abrir a porta e olhar para a pessoa que me deu a oportunidade e falar, olha, está aqui. De poder chegar em casa, olhar para minha esposa, que estava grávida, a nossa primeira filha, e dizer para ela, todo esse tempo de penúria, mas naquele dia, uma alegria sobrenatural tomou conta da minha vida. E eu pude ver que aquele resultado trouxe a semente para mudar dentro de mim o que eu precisava. E dali em diante, dos meses em diante, e até hoje, negócios começaram a surgir. Eu pude comprar os meus primeiros ternos, pude comprar um sapato realmente decente, e eu pude comprar roupa para minha filha. Isso mesmo. Lembra daquela que eu falei que estava grávida? Então, nasceu. E eu não tinha como fazer absolutamente nada. Não tive como dar um enxoval para minha filha. Mas daí em diante, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a acontecer. Porque dentro de mim algo mudou. Na minha cabeça algo mudou. E eu passei a desenvolver o trabalho. E eu passei a fazer com que ele criasse corpo, criasse volume. E quando ele começou a criar mais consistência, eu comecei a ser desafiado a montar a minha empresa. A minha esposa, a minha sogra, começaram a colocar essa semente no meu coração. E acredite, mesmo com todo esse histórico que eu te contei,
de tudo que eu consegui superar. Eu não acreditava que eu era capaz de ter uma empresa, de treinar pessoas, de fazer com que o meu histórico de vida e o conhecimento que eu estava adquirindo pudesse fazer bem a alguém. Não tinha essa perspectiva. Mas eu aceitei esse desafio. E no rompante, a gente começou a desenvolver a empresa, começou a construir essa ideia e surgiu a partir daí a Mercados Planejamento Financeiro. Para que auxilie você a encontrar a sua fagulha, a encontrar o que está dentro de você, que pode levar você a atingir o potencial que você deseja. Você vai aprender que através do planejamento financeiro é possível, com o que você tem nas mãos, reorganizar suas finanças e através disso construir uma aposentadoria farta que venha melhorar sua qualidade de vida e levar você ao tão sonhado, a tão sonhada independência financeira. E na realidade, melhor do que isso, você vai aprender que o que você deve alcançar não é independência financeira, mas liberdade financeira. Por que liberdade financeira? Porque eu acredito que nós não temos que trabalhar o resto da vida. Trabalhar até o nosso corpo não aguentar mais. E não ter que esperar você chegar a uma idade avançada para ter a oportunidade de, quem sabe, desfrutar de alguma coisa que você construiu. Eu acredito que você pode ir além. Que você pode construir algo hoje. Para você desfrutar com a sua família hoje. Para que você possa melhorar a qualidade de vida daqueles a quem você ama, sem ser refém de instituições, sem ser refém de governos, mas aprendendo a ter controle das suas finanças. Se você se preocupa com o seu futuro, com o futuro da sua família, além disso, se você quer que as suas finanças, que a acumulação financeira que você realizar, seja transgeracional, não se limite a você, não se limite à sua realidade, à sua geração, mas seja uma história a auxiliar a construir o futuro dos seus filhos, a mudar o futuro da sua família. Coloca o teu nome aqui, põe o teu e-mail, não te custa nada, te enviaremos o link gratuito, porque será muito agradável você aprender a cuidar melhor das suas finanças e, através disso, poder construir um melhor futuro para a sua família e para os seus filhos. No próximo vídeo, você vai aprender para que você precisa se planejar. Qual a razão de um planejamento financeiro? Você tem bem-estar ou segurança financeira? Você já atingiu sua independência financeira? Não é esse o linguajar tão falado que a maioria das pessoas busca? Mas você sabe o que é liberdade financeira? Te digo, esse é seu alvo. No próximo vídeo, cada um desses tópicos será discorrido para que você entenda bem os seus conceitos e possa mudar a sua mentalidade e o seu resultado com suas finanças. Espero você.